Infelizmente, muita gente do outro lado, vamos chamar assim, do lado do centro, também adotou essa ideia do nós e eles. Bom, o ser humano tem uma tendência de ser imediatista? Tem. Tem, né? Então, é, para quem está ouvindo a gente, como é que acaba com isso? Como é que une isso aí? Porque isso tem, como já foi destacado, anos e anos, 30 anos. Agora a nossa missão é unir tudo, é botar um pensamento único de nação, respeitar todos, né? Respeitar todo mundo. E como é que a gente faz isso? Porque a, quem defende e quem está trabalhando por essa linha tem um discurso bastante sedutor. Se não fosse isso, não teria formado uma geração inteira, né? Então, a gente vai ter pessoas que, o senhor citou a questão da cota, vão ter pessoas que vão falar, que isso, pô, você está falando isso porque o senhor não precisa, porque o senhor é branco, ou porque o senhor é general, e aí vai vir uma outra parcela que vai falar, pô, mas é porque o senhor não é índio. E aí, esse discurso vai caminhando, caminhando, e a divisão continua, né? Quando eu percebo o chat, percebo quem está em casa, converso com vocês, eu percebo que o outro lado gosta dessa construção também. Porque quando eles caminham por um caminho, né? Quando eles vão nessa direção, e esse lado tá questionando, fascista, tá vendo? E tal, e não sei o quê. E aí continua essa divisão, e aí a tal da polarização, e que acaba sendo conveniente. Como que a gente une isso e como é que a gente vai Bom, olhar para frente num aham, pós-2023 e pensar que daqui a 20 anos nós vamos ter uma nação potente, forte, única, com a mesma ideia? bom, você pergunte aos indígenas se eles não querem um projeto que traga recursos para a sua comunidade. Se você perguntar ao cacique Tititi, o cacique Tititi vai dizer que não quer, porque ele trabalha numa ONG, ele ganha um dinheirão, ele vai à Europa fazer marketing, tá certo? Da segregação. Mas você pergunta aos indígenas, eles querem, tá? Só que eles não têm o quê? Poder. Eles não têm penetração, eles não têm marketing, eles não têm holofote, eles não têm palco, porque não dão para ele. Se você for lá na terra dos Parecis, no Mato Grosso, eles têm um projeto lá voltado ao agronegócio, inclusive em parceria com os fazendeiros do agronegócio. Pergunta se eles não estão satisfeitos. Estão satisfeitos. Mas tem setores de governo, se não me engano, o Ministério Público, não vou dizer que seja o Ministério Público, tem setores do governo que querem impedir essa parceria entre eles e os fazendeiros. Eles estão satisfeitos, eles têm terra, cultivam, vendem, exportam. Se você for perguntar a muitos negros, eles não são favoráveis a essa política de cota. E eu não disse que eu sou contra a política de cota. Eu sou contra a política de cotas e todas as outras políticas que segreguem o povo brasileiro por tipo, seja gênero, seja etnias, seja ideologia política, etc. Eu sou a favor de você. Você tem a faculdade, universidade pública, é dinheiro público. Você tem a escola pública. Quem é que vai para a escola pública? Normalmente é quem tem uma renda menor. Por você estar, digamos assim, beneficiando a quem foi para a escola pública do Estado, mas não é pela cor que ele vai chegar a cota para a universidade. Ele vai chegar pela renda familiar, que o classifica numa situação de pobreza, e pelo mérito. Porque outro discurso esquerdista é o da igualdade, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem que ser igual perante a lei, todo mundo tem que ter iguais oportunidades, ou pelo menos quase iguais. Mas quem vai crescer mais, quem vai progredir mais, é quem tiver mérito. Tá? Então, eu vejo que você tinha feito a pergunta como é que ia Como é que me une pedir. isso, né? Porque assim, ó, Assim, olha só.
Vamos ao 7 de setembro. Viu aquela multidão na rua? Aquele pessoal é conservador. Tem dúvida? E não é a maioria da população? O que acontece é que esses grupos que defendem essas ideias, eles dominaram a mídia, dominaram o meio acadêmico e dominaram grande parte da área política. Portanto, eles têm foco, eles têm holofote, eles têm microfone e fica parecendo que eles são maioria, e não são. Eles são minoria. Se você for numa universidade, a maioria ali está estudando. E você tem um grupinho aqui e lá que está agitando. Mas a maioria está querendo estudar, não está nem aí para isso. Então, eles não são maioria, mas eles têm a mesma público, percepção. têm poder. E o que a gente tem que fazer é neutralizar o poder que esse pessoal tem no meio acadêmico, no meio artístico. É difícil, mas não é impossível. Simplesmente, eles não são maioria, mas eles têm poder. Então, nós temos que neutralizar o poder que eles têm, principalmente no meio acadêmico e no meio artístico. Uma forma é esvaziar a Lei Rouanet, como foi feito. Tá? E começa a financiar digamos, a dupla sertaneja que não recebia dinheiro, quem recebia era o fulaninho, o grande cantor, o grande compositor, recebia milhões para fazer seus shows por aí, né? Então vamos financiar o artista que pinta, tá certo? Vamos financiar esse pessoal. Mas isso não dá ibope, né? Não dá marketing, né? Ninguém vai chamar o senador, o deputado, ou que seja até o presidente, para ir no show e dizer que ele é maravilhoso e quem está falando ali é o grande cantor fulano de tal. Não, pô. É por aí. Tirar o poder dessa gente. Sim. Agora, o nosso país é o país do entretenimento, né? Esses últimos 30 anos, nós estamos aqui fazendo um podcast, né? Um papo que tem uma estrutura, causa uma reflexão, mas certamente deve ter um canal agora de podcast que não está trazendo temas complexos e que tem 10, 20, 50 vezes mais de audiência do que nós. E é essa rapaziada que vai lá no dia 2 e vai apertar o botão e confirmar. Então, eu percebo que, de fato, isso na universidade, setores da mídia, é uma minoria e que acaba espalhando as ideias e fazendo muito barulho. Mas também tem uma parcela enorme de gente que está desinteressado e que escuta essa minoria e fala, deve ser por aí, faz sentido. Então, nós paralisamos a boa parte da sociedade e, de um lado, nós temos uma linha muito forte, estruturada com mais de 30 anos, e do outro, uma parcela de pessoas que estão ali refletindo e se indignando contra isso, mas que ainda vai demorar um processo bastante longo, né? E esse processo bastante longo, a depender do que acontecer após a eleição, toma um rumo e essa parcela daqui vai minguando, e o outro vai crescendo. Mas você veja que em 2018, esse pessoal que não se engaja, são chamados isentões, né? Sim. Votaram em quem? Então,